Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Hoje, especificamente, vamos falar de todo o contexto, né, geral do que vem acontecendo no Bahia. Muitas críticas, muitos elogios, e fica essa questão meio em cima do muro, né? Falar da base do Bahia. Falando de base, vamos relembrar aqui o triunfo contra o Náutico por 3-1. Bahia que tomou logo um gol de vacilo, né? Se o Bahia não tomar um gol de vacilo, não é o Bahia. Mas fica aquele questionamento, base que foi tão criticada durante o último jogo contra o Confiança, e um dos meninos da base, ele fez 2 gols, o outro gol foi de Michel Araújo, e fica aquele questionamento. Será que realmente os meninos da base são tão ruins assim, como foram taxados? Na minha opinião, aquele jogo contra o Confiança, os meninos foram mal colocados, né? Foi um erro técnico, não só dos meninos. Como eu falei, tem essa questão da gente julgar bastante e acabar atrapalhando até a carreira do jogador. E agora, com o time misto, vamos falar assim, os meninos da base com o pessoal, né, o time principal, com o time... Os meninos da base com o elenco profissional, a gente viu que os meninos conseguem demonstrar o seu verdadeiro futebol, o seu verdadeiro talento, né? Foi um jogo também para Michel Araújo, que vem sendo criticado, ao mesmo tempo elogiado, porque vem demonstrando seu futebol aí mais ou menos, né? Mas dá para ir entornando o caldo, vamos falar assim. Fazer o seu também. E vamos falar, gente, também de um volante que estaria de saída, mas Ceni já falou que não, que vai renovar até 2027. Fala logo sobre esse assunto. É o Jota. Ceni acabou falando que o Jota vai renovar, né? Vai fazer a cláusula e renovar até 2027. Coisa boa, né? E aí, gente, fica mais um questionamento, né? Também o Ronaldo. Ronaldo que fez lances assim extraordinários. Eu sempre vim falando isso, de que eu sinto mais confiança no Ronaldo do que no Marcos Felipe, e eu acho que o Ronaldo merecia mais oportunidades, apesar dele ter se lesionado, né? Aqui está uma das defesas, né, que o Ronaldo fez, que foi espetacular, aquela defesa que ele fez com a perna. Que, cara, ali foi para aplaudir de pé. Esse vídeo eu peguei do Instagram dele, que eu achei super interessante trazer para a gente ir avaliando, né? Ter algumas avaliações sobre ele. E, na minha opinião, sim, eu sempre venho falando isso. Não é porque ganhou o último jogo, porque ele teve uma boa atuação. Se vocês pegarem aqui nos últimos vídeos, eu sempre venho falando sobre isso. Do Ronaldo ter mais oportunidade, porque eu sinto mais confiança nele do que no Marcos Felipe. Ronaldo que está por empréstimo, precisa mostrar, né, para o que veio, para ver se fica ou se não fica, mas creio que não sei ainda como vai ficar esse ajuste, até porque vimos especulações de que viria a contratação de goleiro, é o que o Bahia necessita no momento, né? Mas assim, para empurrando com a barriga, né, como o popular ditado diz, o Ronaldo acho que dá para ir dando um caldo, né? E segurando. Também, gente, eu estava vendo alguns comentários e acabei vendo essa postagem do Marinho Júnior contestando, né, os 2 gols do Thiago, que realmente foram dele, mas alguns torcedores estavam contestando. E na postagem diz: ontem, alguns torcedores ainda contestavam nas postagens de Iu Santana e nas minhas, alegando que estavam errados sobre os 2 gols de Thiago. Mesmo a gente falando que era informação de que o clube passou, pois segue o print da CBF, a súmula do árbitro. Aqui, gente, os 2 gols de Thiago. Tá vendo logo aqui embaixo? O primeiro gol que foi do Bruno Ferreira, e aí os de Thiago e o do Michel Araújo. Tá vendo? Então, não tenho o que contestar, né? E aí, embora um videozinho aqui dos meninos após o jogo. Logo após, a gente tem um vídeo do Juninho Capixaba falando, né, relembrando os momentos dele sobre o Bahia, e ele fala sobre um bicho que ele perdeu essa premiação. Ele vai explicar aqui o porquê, pela Série B, na época que ele atuava pelo Bahia, né? Mas vamos embora acompanhar o vídeo dos meninos aqui primeiro, e aí logo após a gente vai para esse.
Eu acho de extrema importância essa força que o Ceni dá ao Thiago, dá ainda mais força de vontade, né? E um dos gols que ele fez quando ele foi comemorar, ele foi para a torcida fazer o sinal da Bamô, né? Muito Bahia. E aí, gente, a gente vai e volta, como eu falei no começo do vídeo, muitas críticas a esses meninos da base que foram bastante usados aí nesse jogo e mostraram o seu futebol que o Bahia jogou, apesar de ser o Náutico, né? Ah, Malha, você tá falando de um jogo fraco que é o Náutico. Sim, lógico. Mas, gente, quando reflete a um menino desse, que na última partida que fizeram não foi tão bem, seu desempenho não foi bem, um time completamente perdido, desorganizado. Como eu falei aqui, para mim, aquele jogo foi erro técnico, né? Os meninos ficaram completamente desorientados em campo. Quando chega em um jogo desse, que um dos meninos da base faz gol, que os meninos entram aí e arrasam, né? Junto com o elenco profissional. Cara, a gente tem que aplaudir. Eu trouxe um vídeo do Zé Eduardo aqui, que até me criticaram um pouco, mas o Zé Eduardo fala sobre a situação do vice, né? Do Vitória, que não tem um menino da base hoje para poder carpir, mesclar, vamos falar assim. Coisa que hoje o Bahia tem. O investimento que vem sendo feito na base do Bahia, o investimento que vem sendo feito no futebol feminino, as meninas deram um show, triunfaram aí, se eu não me engano, de 3-1, e as meninas deram um show no jogo de hoje, no caso, domingo. Quem assistiu aí, acompanhou, viu o quanto essas meninas jogaram e o como vem sendo valorizado o futebol feminino quanto à base do Bahia. Então, gente, tudo isso reflete no projeto que vem sendo construído no Bahia. E o torcedor, às vezes, não vê. O torcedor é aquela coisa de só querer ganhar, mas não vê o que está sendo construído. Quando foi que a base do Bahia foi tão valorizada como está sendo agora? Olha a situação atual do Vitória, né? Vou falar aqui porque é um exemplo, gente, é o que a gente tem para usar. Olha a situação atual do Vitória. Como o próprio Zé Eduardo falou, algumas pessoas não gostaram porque eu trouxe esse vídeo aqui, mas isso reflete na situação atual do Bahia. O Bahia hoje tem uma base, como um jogo daquele contra o Confiança. Pronto, os jogadores titulares, a gente não quer botar os titulares. A gente tem uma base para colocar. Me digam qual é outro time daqui, da região, qual é outro time do Nordeste? Eu não conheço a base do Fortaleza dos outros times em si. Eu posso até estar falando besteira. Mas me diz qual é o outro time que tem. Eu posso até estar falando besteira. Mas me digam aí, qual é o outro time que hoje pode colocar a base, como está sendo investida do Bahia? Os meninos indo já para junto com o profissional. Então, isso reflete em todo investimento que vem sendo do Bahia. E falando em investimento, a gente viu agora o podcast que teve, né, do CEO do Bahia, falando sobre todo o investimento que vem sendo feito no Bahia. Bora, eu vou ler aqui, eu acho que vocês já devem ter visto, mas eu acho de extrema importância a gente estar sempre relembrando, porque isso reflete, gente, traz à memória do torcedor tudo que vem sendo construído. Nem tudo é só festa, gente. É algo que está sendo construído pouco a pouco. Nem tudo é só festa. Preste atenção no que ele diz. Nós estamos adiantados no projeto. Vou ler mais uma vez. Nós estamos adiantados no projeto. Estamos adiantados mais ou menos um ano depois de 2023, que quase atrasou, né? Porque aquela questão de se fosse descer para a Série B ou não, que a gente conquistou acesso, ponto. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Isso chama a atenção. O presidente do City Futebol Group citou recentemente o Bahia como um caso de sucesso. Isso nos ajuda o bastante, né? Quer dizer, isso aqui não é balela, não é besteira, não é conversa fiada para querer tapear o torcedor. Sabe por que não é? Porque reflete no que vem acontecendo com o Bahia hoje. Quantos anos tem que o Bahia não disputava uma Libertadores? Quantos anos tem que o Bahia não disputava uma Sul-Americana, que não chegava na Sul-Americana? Em quantos anos o Bahia conseguiu, né, estar nas colocações que está hoje na tabela do Brasileirão? Ano passado o Bahia chegou no G4 arriscando até ser líder. Me lembra aí, quando foi, antes dos investimentos que vem sendo feitos, quando foi que o Bahia chegou lá? Que a gente ficava no Z4, na situação que está o Santos, que está o Sport, que está o Vice, que está o Fortaleza. Olha a situação que está o Fortaleza.
Quando foi que o Bahia chegou nesse patamar que está agora? E eu vejo muita gente reclamando de barriga cheia também, né, gente? Lógico que aquela questão que eu falo sempre, a gente tem que cobrar, lógico, o torcedor é a voz do clube, quando vê coisa errada, tem que cobrar. Mas bora analisar também o dia que a gente está hoje? Quando foi que o Bahia chegou no patamar que está hoje? Aí ele fala também sobre as dívidas, né, que já foram pagas, e ele fala também do investimento que vem sendo feito, né, que o Bahia vem dando resultados. O Bahia já pagou toda a dívida que existia. O que falta, a gente não paga porque não pode pagar por questões burocráticas ou de alguma negociação que não encerra. O grosso da dívida, mais de 300 milhões, já foi pago. Nós não temos dívidas, diz o CEO. É outro grande avanço, né? Se eu não me engano, eu tinha visto uma matéria que o Atlético Mineiro já atrasou o salário de novo dos jogadores. O Atlético Mineiro. Eu tinha visto uma matéria aí que o Atlético Mineiro tinha atrasado o salário dos jogadores. Quer dizer, vamos comparar o Atlético Mineiro ano passado junto com o Bahia, aquela questão ali lutando pela Libertadores, e vamos ver aonde está o Atlético Mineiro hoje e o Bahia, os investimentos que foram feitos no Bahia. Quais foram os investimentos feitos no Atlético Mineiro? Por isso que eu digo que isso aqui não é conversa para calar o torcedor. Vou citar mais uma vez, mas é porque é a realidade do que está acontecendo, como está sendo feita aí agora no Vitória, com essa questão toda de arena, de não sei o que a gente sabe que isso é só conversa para poder tapear eles, porque não tem o que falar, e aí começa questões políticas também, né? Estou citando como exemplos. A gente vê os resultados. O grande avanço é esse, são os resultados que estamos vendo. Ele fala, os aportes do Grupo City não geram um passivo ou juros a serem pagos. Isso gera uma obrigação em retorno, que será dados através de resultados esportivos, crescimentos das receitas e desse ciclo vitorioso de um time vencedor que consegue se relacionar com o mercado em outro patamar. Quer dizer, como eu falei, o Bahia está em outro patamar. E aí eu não entendo alguns torcedores que chegam aqui para ficar reclamando de não sei quem, da base, nananana. Como eu falei, lógico, temos que chamar a atenção de algumas coisas, mas às vezes chega a ficar até chato. Olha o Fortaleza, como o Fortaleza vinha. Olha a situação que o Fortaleza está hoje. Ninguém nem sabe quem é o dono do Fortaleza, o presidente do Fortaleza, o CEO do Fortaleza. Ninguém nem sabe. Olha como o Fortaleza se encontra hoje. Como eu citei, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro atrasando salário de jogadores. Entende? Bora agora aqui ao vídeo do Júnior Capixaba. Eu acho que eu já hablei demais. Tava lá na base e eu ia treinar com os não relacionados. Eu tava lá na base e eu ia treinar com os não relacionados. Aquele treino que chama um menino. Sim. Pô, isso aí pra mim foi o divisor de águas, cara. Foi nessa época que eu virei a chave da mentalidade que você comentou. Charles Fabião, ex-jogador do Bahia, centroavante, assumiu o time, só que ele era o treinador desses não relacionados, antes de ele assumir. Cara, e eu ia pros treinos lá. Quase sempre eu tava lá, porque eles queriam que eu fosse, né? E eu lembro que ele, junto com o Haroldo Moreira, um treinador que eu tive na base, muito bom também, que me ajudou muito. Cara, os caras eram assim, um em carne. Pô, jogaram junto. Pô, o cara falou de mim e aí me levava pros treinos. Cara, foi através desses treinos aí que eu tive a oportunidade. Caraca, mano. Sua estreia no Profito, lembra? Lembro, 40 mil na Fonte Nova. Eita! O bicho, eu lembro que na época o bicho era 3 vezes o meu salário. Né? E eu só fiquei sabendo depois que a gente perdeu no final, cara. Vamos a valores, tu ganhava quanto já? Eu ganhava 2.300. Foi a hora que eu comecei a meio que dar uma melhoradinha e consegui mandar uma farpelinha ali de vez em quando pra minha mãe. E trocava passe pro jogador que ganhava 200, 300. Pô, tá louco, cara. Não tinha nem... Aí quando eu joguei meu primeiro jogo 40 mil, o bicho era 9. Eu falei, nossa senhora. Cara, 9? Pô, e nesse tá jogo... vindo na mão ali. Esse jogo foi o divisor de água pro Bahia, cara. Porque foi Bahia e Santa Cruz, dentro da Fonte. A gente começou ganhando de 1-0, gol do Souza, o volante que tá no Náutico hoje, eu acho. Souza, sim. Souza bate, pô, aquele cara batendo... Souza Ruivo? Isso, bate muito pênalti, bate na bola como ninguém. Pô, aquele cara ali, eu falei, salvou meu bicho. Porra. Comemorei na época, tipo, sem saber, né?
comemorando uma vitória, eu sabia que ia vir um bichinho. É. Mas não sabia que a proporção que ia vir. Deu o segundo tempo, vai lá, o Dani Moraes já tava no Santa Cruz de grafite. Grafite Léo Moura. Pô, só os caras na época É. tava... Eu peguei um pouquinho dessa fase, foi o que me maturou bastante, assim. Aham. Pô, os caras entrou, pum, 2 gols de cabeça. Puta, virou Santa Cruz. Foi 3 pro vestiário. Eu careca já, os caras fizeram aquele trote comigo, né? O Chiesa, na época, fez um K9 na minha cabeça aqui. Pô, os caras vajaram comigo, irmão. E o primeiro jogo que eu fui, coincidentemente, foi no Rio, no banco, né? Aham. E aí depois foi esse jogo de Santa Cruz que eu consegui jogar. E o bicho não veio. Ah, veio. Ele só veio voando, sabe? Aquele... Vum. Dinheiro da mãe vendaval. Pô, tá louco, cara. Isso, gente. Por hoje é só, tá? Beijo tricolor, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.